Irmãos queridos, graça e paz, na manhã desse dia do Senhor, um belo dia, o dia da feira da nossa alma, que o Senhor nos concede o privilégio de nos encontrarmos como menina dos seus olhos e assistidos por sua graça. Temos o recurso, meus irmãos queridos, nesta manhã preciosa do dia do Todo-Poderoso, que é de nos apoiarmos nas Escrituras. O nosso bordão, a vara que nos sustenta, é a palavra de Deus. E eu te convido, com temor e tremor, para juntos olharmos novamente para um outro salmo de romagem, ou o Salmo dos Degraus, que vai do 120 ao 134. São 15 salmos impressionantes e nós estamos agora no segundo salmo de romagem, o 121, ou o Salmo dos Degraus, um outro salmo anônimo. Mas aqui, meus irmãos, nós temos o inário do peregrino. E nós começamos no verso de número 1, quando o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós encontramos aqui novamente o momento do peregrino. Nesta pergunta impressionante, de onde me virá o socorro? Aqui nos é apresentado então o momento deste peregrino. E nós podemos perceber, meus irmãos queridos, sem nenhum contorno, sem nenhum retoque, que o sentimento deste homem, o sentimento desta mulher é de perigo iminente. Quando eu digo homem e mulher, é porque este salmo abarca todos os peregrinos, sejam eles do sexo feminino ou do sexo masculino. E todos nós, homens e mulheres, sentimos perigo. E o perigo, meus irmãos queridos, ele é descrito aqui tanto quanto externos quanto internos. Há perigos, meus irmãos, agora mesmo que atinge todos nós, perigos de ordem externa. Todos nós somos alvos destes perigos, perigos coletivos que atingem a todos, a toda a família. Mas, meus irmãos, há também aqueles perigos internos, que são bem pessoais, que só eu enfrento, que só o pai enfrenta, que só a mãe enfrenta, que só os filhos enfrentam. Perigos, meus irmãos queridos, que ninguém conhece, ou melhor, muitas pessoas não fazem ideia do que passa no coração do peregrino. Na verdade, meus irmãos queridos, a bem da verdade, desde o ventre corremos sérios perigos de vida. Ah, se não fosse o Senhor! Meus irmãos queridos, o cordão umbilical que nos sustenta no ventre da nossa mãe, ainda que ali agasalhados, se o Senhor não nos entretesse, se o Senhor não nos cosesse, ai de nós! Não subestimamos, meus irmãos queridos, não menosprezamos o mundo, o canto da sereia agora mesmo, seus encantos e também os seus desapontamentos. De onde me virá o socorro? É o canto do peregrino, é o hino do peregrino. Não subestime, não menospreze Satanás e seus ardis, suas tentações sutis, descaradas, suas mentiras e bravatas, seu ludibrio, seu engodo. Não subestime, não menospreze o inimigo da sua alma, meu irmão. De onde me virá o socorro, diz o peregrino. Não subestimamos, não menosprezamos também a nossa carne e as velhas inclinações para o mal. Lembremos, irmãos e irmãs, peregrinos e peregrinas, na manhã deste dia do Senhor, que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O peregrino, então, descreve um momento
desenrolar da sua jornada. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Aqui está, meus irmãos, o Deus do peregrino, que o leva agora a uma atitude nobre, a ter uma conduta e uma postura tal que nós todos deveríamos copiar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu elevo os meus olhos para os montes. Sim, agora mesmo, todo peregrino, toda peregrina, todos os forasteiros, todos os errantes neste mundo, todos os cidadãos dos céus têm agora mesmo este recurso tremendo. Meus irmãos, temos Deus. As Escrituras diz no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sede salvos. Sim, todo peregrino tem este recurso tremendo, tem para onde olhar, tem Deus. Leia Hebreus capítulo de número 12, versículos 1 e 2, e caminhe, prossiga para Sião, olhando para os montes, porque é de lá que vem o socorro. Tire os seus olhos agora mesmo de si, tire os seus olhos agora mesmo das circunstâncias, como diz a canção. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu Senhor, olhe para fora agora mesmo, não da sua janela, mas para fora de si. Olhe para a cruz, e para a cruz siga avante, peregrino. Atos capítulo de número 7, versículos de número 55 e 56, enquanto maltratado estava, ali se encontrava um peregrino, Estevão, olhando, mirando o alto céus, os montes do Senhor altaneiros, e indagando de onde me virá o socorro, e recebendo o lenitivo bálsamo de Deus para a sua alma, e recobrando a sua consciência de que o peregrino tem Deus. E então Estevão olha para Deus e contempla os céus abertos. O seu mestre na cruz, enquanto estava sofrendo afrontas, ignomínias, enquanto estava ali sangrando também, olhou para o alto e, como homem de dores, diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, verso de número 34. Meus irmãos, não estamos perdidos. O peregrino aqui afirma para nós, cidadãos dos céus, que quando passamos por problemas, quando enfrentamos a tormenta, temos um recurso fenomenal, não estamos perdidos. Elevo os meus olhos para os montes, temos para onde olhar. Sião é aonde estão os nossos olhos, é Cristo. Hebreus capítulo de número 12, versículos 22 a 24. Meus irmãos, não estamos perdidos, temos a quem recorrer, é Cristo. Temos recursos extraordinários em Cristo, temos graça, paz, misericórdia, poder em Cristo, temos tudo para peregrinar em Cristo. Em Cristo nós encontramos a nossa suficiência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5. Peregrinos não lidam com sorte, peregrinos não lidam com azar, peregrinos não têm dias bons ou ruins, peregrinos têm Deus, peregrinos têm o Monte Sião para onde olhar e para onde ir. Peregrinos têm Cristo. Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis entrincheirados, todos vós peregrinos, vinde a mim. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Em Sião, meus irmãos, havia o palácio.
lá estava o trono de Davi, lá estava a justiça, lá está o rei. Lá em Sião, o peregrino encontrava o sacerdote, e com o sacerdote a intercessão. Em Sião nós encontramos o mediador. Em Sião havia o tabernáculo com suas mobílias, o altar, a bacia, a mesa, o candelabro, o incensário, o véu, a arca do concerto, o propiciatório, ou seja, em Sião há Cristo, que agora tabernacula conosco. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne. Sião agora, meus irmãos, se encontra ao rés do chão, diante de nós e para nós, e em nós é Cristo, e lá está o coração do peregrino. Verso de número 2, meus irmãos, do Salmo 121, depois de vermos o momento e o Deus do peregrino, agora podemos contemplar os escaninhos do coração do peregrino. E o verso de número 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em primeiro lugar, preste atenção, igreja peregrina, o meu socorro vem do Senhor. Ele abre este verso dizendo, ou afirmando, ou usando um pronome pessoal possessivo, o meu socorro. Cantares capítulo 6, versículo 3 diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Salmo 23, verso 1, Davi afirmou: Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, ele diz que ele é poderoso para guardar o seu depósito. Em Romanos 8:38, Paulo diz: eu estou bem certo. Meus irmãos, agora mesmo você pode estar cercado de pessoas que não dizem, que não replicam este salmo que você pode replicar: o meu socorro. Talvez o seu socorro não seja o da sua esposa, o seu socorro não seja o do seu esposo, o seu socorro não seja o dos seus pais ou dos seus filhos, mas o do salmista é Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o coração do peregrino revela o socorro dele, o meu socorro. Essa palavra socorro diz respeito à assistência sobrenatural, imediata, como o Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Salmo 23, verso de número 4, Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Naquele momento em que Jesus atravessava o mar da Galileia com os seus discípulos numa embarcação frágil e foram acometidos de ventos contrários, os discípulos ficaram atormentados, perplexos, e todos diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe sujeitam? Marcos capítulo 4, verso 41. O meu socorro, diz o salmista, peregrino, vem do. Esta expressão, vem do, significa uma fé inquestionável. Ele não está dizendo nada de si. Será? Pode ser? Não, meus irmãos, a nossa fé não trabalha com coisas impossíveis, pelo contrário, a fé é a certeza de coisas, de fatos que não se veem, mas que se aguardam, se esperam. Hebreus capítulo 11, verso 1. Em quarto lugar, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, nome impronunciável, Todo-Poderoso, Soberano, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis.
Deus é o meu socorro. O meu socorro, igreja, o nosso socorro, igreja, não está nos três poderes, não está o nosso socorro nas forças armadas, o nosso socorro não está agora mesmo no SAMU, no 190, nessa tecla de emergência do teu smartphone. O meu socorro não está na cloroquina, o meu socorro não está no presidente da República, o meu socorro não está na poupança, na família, nos amigos, nos anjos da guarda, nos santos de plantão. O meu socorro está no Senhor, diz o peregrino, que fez o céu e a terra. Isto implica que o meu socorro está nas mãos do Todo-Poderoso. Sim, Ele é o meu Deus, aleluia, Ele é o Deus do peregrino e Ele é o Criador do universo, o meu Deus e o teu Deus. Igreja, na manhã deste dia, preste bem atenção, peregrinos não lidam com anjos da guarda, peregrinos não lidam com pensamentos positivos, pé de coelhos, figas. Peregrinos não lidam com sorte, com eu determino, eu ordeno. Não, a bagagem de todo peregrino é o conhecimento de Deus, dos atributos de Deus e das promessas de Deus. Por isso ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós devemos levantar uma pergunta agora: por que Deus nos protege? Não é porque somos melhores do que os outros, não é porque somos especiais, não é porque Ele precisa de nós. Deus nos protege em primeiro lugar, porque Ele é Deus e Senhor. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Deus nos protege em segundo lugar, porque Ele quis, foi do seu agrado. Isaías 43, 13, agindo eu, quem me impedirá? Efésios capítulo de número 2, versículos de número 5, sendo Ele rico em graça, nos deu vida juntamente com Cristo. Aprove a Deus nos proteger. Por que que Deus nos protege, meus irmãos? Em terceiro lugar, porque Ele é onisciente e onipresente. Diz o salmista aqui no verso de número 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Meus irmãos, Ele é onisciente, mas Ele é também onipresente. Diz o verso de número 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, mas Ele é também onipotente. Verso de número 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O meu socorro vem do Senhor, que além de me criar e me sustentar, Ele é também o meu Salvador, e me enviou salvação através de Cristo Jesus. Ele não só me criou, não só me sustenta, mas Ele me salva. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Cristo Jesus. Eu termino na manhã deste dia, olhando para estes dois versos do Salmo 121, e aprendendo aqui, meus irmãos, deste hino marcial, de um peregrino que está firmado no Senhor, que o meu socorro não trata de uma pergunta pequena, de onde me virá o socorro? É uma pergunta muito séria, pois, em primeiro lugar, eu preciso de socorro em todos os momentos da minha vida, agora mesmo e de várias formas. Só Deus é o meu socorro, de fato. Salmo 16, verso de número 8, Davi diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. De onde me virá o socorro? Esta pergunta é muito séria, pois em segundo lugar, são poucas ou nenhuma das direções em que eu possa agora mesmo olhar, procurar e de fato encontrar socorro, porque os homens são frágeis, os homens são mutáveis, os homens são hostis,
eles são avarentos, demorados para nos atender, interesseiros. Meus irmãos, só Deus é socorro bem presente, isto é, Ele não chega a tempo, Ele está comigo agora mesmo. Louvado seja o onipotente, onipresente e onisciente Deus do peregrino. Ele está comigo agora mesmo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E Ele me socorre sempre que necessito de ajuda, isto é, sempre, até quando eu durmo. Salmo de número 4, verso de número 8, Davi diz: deito e logo pego no sono, porque Tu me faz repousar seguro. A ajuda de Deus nunca é demorada, vã, deficitária, fictícia. A ajuda de Deus é poderosa e eficaz. Isaías 40, versículos 26 a 31. Cante agora mesmo aí na sua casa, peregrino e peregrina. Cante, Ele é dono da chuva, do sol e do ar. Ele é Senhor da alegria, da dor e do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, sim, das preces e dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Deus te abençoe, igreja peregrina. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol